Eu quero louvar a Deus por rever essa igreja querida, que também é a minha igreja. E é tão bom a gente chegar e sentir-se em casa, numa extensão da nossa própria casa, da nossa própria família, porque nós somos um no Senhor, né? E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Por favor, pega a sua Bíblia. Vamos adiantando os trabalhos. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. E eu quero aqui louvar a Deus por estar revendo esse casal de amigos queridos e preciosos. Pastor Christian, pastora Daniele, muito obrigado pelo carinho de me receberem aqui, pela disponibilidade. Tá, pastor? Muito bom rever vocês, vê-los com saúde, com graça, né? O pastor Christian está com mais cabelo, ele precisa me dizer o que está acontecendo. Há produtos aqui, há produtos que eu ainda não conheci nessa terra? É, pastor Christian? É possível levá-los, dar problema na alfândega, como é? Teremos essa conversa depois. É um estilo old money, né? Eu percebi. É muito sério, glória a Deus. Mais gente estava curiosa a respeito desse tema, eu percebi. Capítulo de número 10, eu falei 11, né? Falei 10 mesmo? Que bom. Versículo 38, glória a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo de número 38. Pastor Demétrio, sua esposa, demais auxiliares pastores da casa, que recebam um abraço carinhoso também, tá bom? Time de voluntários aí, de obreiros, sorriso no rosto lá fora, né? Eu não sei se eles estavam sorrindo muito ou porque congelou o sorriso, né? São duas possibilidades, né? Mas eu percebi que eles riam e não paravam de sorrir lá fora. Glória a Deus por isso. Eu estou espirituoso essa manhã. Eu estou muito engraçadinho. Aleluia. Capítulo 10, versículo 38. Está escrito: e aconteceu que, indo eles caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quantos podem dizer graças a Deus esta manhã? Quantos dizem aleluia? Jesus nunca fez, naturalmente, distinção alguma para amar. Mas nos seus relacionamentos sociais, Jesus também tinha níveis de intensidade, de profundidade. E Jesus teve alguns amigos mais próximos. Um deles, talvez o melhor, o mais chegado, fora do grupo apostólico, chamava-se Lázaro. E este Lázaro tinha duas irmãs, chamadas uma de Marta, a outra de Maria. Ao que tudo indica, aqui está o início de uma interação e de uma relação que viria a perdurar durante todo o ministério de Jesus. Porque esta parece ser a primeira vez que Jesus vai ter contato com esta família. E já logo nesta primeira vez, num episódio muito marcante, por alguns aspectos. E o principal deles talvez seja porque Jesus classificou e qualificou o comportamento e a atitude de cada uma dessas duas irmãs. Com Marta, Jesus posicionou-se de uma maneira mais crítica. Na verdade, crítica com as duas, mas uma crítica um pouco mais desfavorável. Jesus disse que ela estava
muito envolvida com uma diversidade de coisas, quando na realidade uma destas tantas coisas só era a que Jesus chamou de necessária. Diga comigo, necessária. E Maria, e aí vem a outra crítica de Jesus, e esta é uma crítica positiva, foi quem escolheu a boa parte. Jesus não fez uma crítica para Marta para matá-la. Jesus não fez uma crítica para Maria para ensoberbecê-la. Jesus fez uma crítica para Marta para dar a ela a oportunidade de calibrar algo que ela tinha como uma essência, que era uma inclinação natural para o serviço, mas que estava descalibrado. Diga essa palavra, descalibrado. Tem tempo que você não usa essa palavra, né? Olha como eu sou útil na sua vida. Descalibrado. E Maria não recebeu uma qualificação positiva para se ensoberbecer, mas para perceber também qual era a sua qualidade, qual era a sua inclinação e zelar por ela. Então veja como aquilo que vem da parte de Deus para nós vem sempre com a melhor das intenções e posições. Quando Deus, através da sua palavra, expõe diante de você algo que, na sua visão, que é sempre perfeita, não está bom, a intenção de Deus não é matar você. Hoje aqui, o que o Espírito de Deus quer não é gerar constrangimento, para gerar depois apatia, para gerar depois desistência. Eu até espero, por mais estranho que isso pareça, mas é bom que você se acostume que o ambiente de culto é um ambiente também que sugere, que propõe esse tipo de coisa, o quê? Um momentâneo constrangimento, que gere logo depois uma contrição, que evolua para um arrependimento, e que logo depois se transforme numa mudança extraordinária. Aquilo pelo qual você primeiramente não ficou constrangido, não foi incomodado, não será objeto da sua transformação. Você só vai transformar aquilo que você primeiro se sentiu constrangido. E eu quero declarar que em algumas coisas Deus vai gerar essa calibragem hoje, esse ajuste hoje. E ainda que eu fique um pouquinho mais espremido, apertado, eu daqui, você daí, porque não tenha dúvida, a palavra é para mim também. Nós vamos sair daqui dispostos a melhorar em tudo aquilo que o nosso Senhor deseja que nós melhoremos. O texto diz que eles estavam indo de caminho. Eles aqui são Jesus e seus apóstolos. E eles vão entrar numa aldeia. O nome dessa aldeia é Betânia. E certa mulher, por nome Marta, o recebe em sua casa. Não é uma coisa previamente combinada. Não é que Jesus entrou em Betânia e a casa de Marta já estava no seu Google Maps. Não é que ele entrou em Betânia e já havia previamente sido feito um combinado de que Marta seria a anfitriã da cidade. Não era assim que funcionava. Jesus entrou numa cidade, numa incursão ministerial, numa incursão profética. E aí, a partir da sua entrada, as oportunidades ficam abertas. A partir de que ele se dispõe a entrar numa cidade, a entrar numa aldeia, está franqueada a todos a possibilidade de recebê-lo. Não há um contrato de exclusividade. Há uma oportunidade franqueada a quem quisesse o receber. E isso é maravilhoso, porque isso é totalmente uma exposição explícita do que é a graça de Deus. Não é um contrato de exclusividade com quem quer que seja. É uma oportunidade franqueada a todos que quiserem o receber. O favor de Deus está aberto a quem quiser receber. A visita do Espírito Santo esta manhã está aberta e franqueada a quem quiser receber. E se alguém já está se candidatando ou voluntariando para isso, por favor, faça um sinal com a sua mão. Digam uns glória a Deus, uns aleluias, para a gente esquentar o clima. Então Marta é quem se apresenta. Eu quero ser essa alternativa. Ele está caminhando pelas ruas. Tá bom lá fora, mas chega uma hora que é bom parar um pouquinho, fazer uma refeição, ter um momento mais intimista, falar de uma forma mais focal com um grupo. Então que seja aqui, que seja na minha casa. E Marta recebeu Jesus na sua casa. O que vai acontecer logo depois é que não ela, mas a sua irmã Maria
foi quem aproveitou inicialmente melhor a oportunidade que nem foi ela mesma que no primeiro momento lançou mão, porque não foi ela que convidou, foi a Marta. A Marta convidou Jesus para dentro da sua casa, e a Maria foi lá e assentou-se aos pés de Jesus, e começou a ouvir, e começou a ser ministrada, e começou a receber. Eu quero que você pare para pensar um pouco sobre essa relação de responsabilidades e deveres, sobre o que cada uma foi capaz de proporcionar para a outra. Marta, não sei se por ser mais velha, não sei se porque na verdade a casa era dela, com o esposo, Maria com uma irmã, estava como convidada, não está claro e também não importa. O que importa é que a oportunidade de levar Jesus para dentro de casa foi gerada por Marta. Por quem foi? E aproveitada melhor por Maria. Eu não gostaria de dizer para você o que vou dizer agora, mas também não é nenhuma novidade. Você não consegue pegar alguém pela orelha e colocar ele aos pés de Jesus. Consegue? Você pode até fazer isso, mas espiritualmente não terá muito sentido, muito valor prático. Algumas pessoas aqui, se pudessem, já teriam pego alguns pela orelha, pelo colarinho e levado lá para onde você queria que ele estivesse. No altar da devoção. Você já tinha tirado alguém de frente de algumas programações, entretenimentos. Você já tinha tirado os olhos de alguém, forçadamente que fosse, diante dos olhos, diante de alguma coisa perversa, diante de alguma coisa imoral, e já teria colocado alguém ali aos pés de Jesus. Você teria feito isso se pudesse, mas você sabe que não pode. Sim ou não? Não é verdade? Agora, o que você pode? Você pode fazer o que Marta fez: introduzir Jesus na cultura da sua casa. E aí depois, quem for se achegar a ele, será uma consequência da sua irresistível atração. Pastor Eduardo, mas o que eu queria mesmo era botar uma pessoa direto nos pés de Jesus. Mas espera lá, vamos pensar um pouquinho? Faz algum sentido que eu queira tanto que alguém esteja aos pés de Jesus e não esteja me dispondo nem mesmo a colocá-lo dentro da minha casa? É verdade que você não vai colocar alguém direto nos pés de Jesus, mas é verdade que se Jesus nem mesmo estiver na sua casa, uma coisa não vai puxar a outra. Então vamos devagar, vamos começar com aquilo que é possível. Introduza a devoção a Deus na cultura da sua casa, gere um paradigma, gere uma referência. Você precisa mostrar algo precisa ser ostensivo. A sua fé dentro da sua casa não pode estar engavetada, ela precisa estar num palco bem iluminado e bem visível. E aí, quem ver e quem perceber o que está acontecendo, em tempo, eu declaro, será atraído por essa irresistível presença. Mas comece a fazer aquilo que você pode fazer. É verdade que não foi Marta que colocou Maria nos pés de Jesus, mas é verdade que Maria não teria ido parar nos pés de Jesus se Marta não tivesse colocado Jesus dentro da casa dela. Então você não pode ir no fim das coisas, mas você pode provocar o início delas. Eu estou declarando que você vai começar a provocar alguma coisa em uma revolução inicialmente silenciosa, mas que vai culminar em algo estrondoso lá no meio da sua família. Quem tem glória a Deus para entregar? Quem tem um aleluia para entregar? Repete comigo porque é profético. Diga, vai começar silencioso e vai se tornar estrondoso. O que Deus vai fazer na sua casa vai começar silencioso, mas vai terminar estrondoso. Alguém levantou a mão lá atrás. O que Deus vai fazer na sua família vai começar silencioso, mas vai terminar estrondoso. Apenas se responsabilize a princípio por introduzir a presença de Deus na cultura da sua casa. Leve ele para dentro da sua casa e ele se encarregará de atrair as pessoas até os seus pés. Agora há uma palavra aqui que eu preciso confessar o quanto eu ignorei essa palavra e o quanto ela tornou-se muito abençoadora dentro da compreensão dessa história. Porque está escrito assim: tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus. Repete comigo a tal da palavra e diga também.
pode fazer melhor, diga também. Significa que não foi Maria que puxou a fila. Não foi ela que iniciou o movimento, ela o acompanhou. Não foi ela quem primeiro se assentou. Ela assentou-se após outras pessoas já terem se assentado. Ela está imitando, e é incrível como algumas palavras acabam ganhando uma conotação negativa, quando na verdade não tem estritamente uma conotação negativa. A gente acabou agora aqui de falar, a gente não, foi o pastor, o seu pastor que falou, por favor, que o crédito seja todo dele, a responsabilidade também, aleluia. Ele acabou de falar agora aqui, e falando sério, né? É algo que todos nós aqui partilhamos. Falou aqui agora sobre a questão da falsificação, da imitação, numa brincadeira, mas que para nós crentes é muito sério, deveria ser levado inclusive com mais seriedade. E falou sobre imitação, falou sobre falsificação. E quando imitação e falsificação dão as mãos, essa associação é perigosa, porque a gente acaba dando para a palavra imitação uma conotação totalmente negativa, quando isso não é verdade. Tanto não é verdade que Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitação não é falsificação. Imitação é replicar um modelo de comportamento nesse caso. Nesse caso, o que Maria fez foi legítimo. Ela olhou uma coisa boa e pensou consigo: vou fazer também. Mas o que me encanta, o que me maravilha na nossa irmã Maria, é que embora ela tenha começado fazendo aquilo que alguém também estava fazendo, ela não precisou que alguém continuasse para ela continuar também. Eu quero dizer aqui que você pode até ter começado a servir vendo alguém servir, mas se esse alguém eventualmente parar de servir, isso não significa que você vai parar. Você pode até ter começado a adorar, inspirando-se em alguém que antes de você viu adorar. Mas se eventualmente essa voz se calar na adoração, a sua vai continuar adorando. Porque aquilo que eu comecei a fazer também, eu agora continuo, porque isso faz parte da minha vida. O problema não é assentar-se também. O problema é levantar-se se alguém se levantar. O problema não é se Maria ir lá assentar-se na presença de Jesus porque alguém se assentou. O problema é se alguém decidir se levantar e ela se levantar também e ir embora também. O meu modelo de imitação só serve enquanto eu perceber que essa pessoa que eu estou fazendo, que ela também está fazendo algo que me gera valor, edificação, graça. No momento em que alguém se levanta da presença de Jesus, eu entendo que ele só serviu para ser imitado enquanto estava sentado. Agora que se levantou, que ele vai e seja alvo da minha oração, porque eu decido continuar na presença do Senhor. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida do que eu estou dizendo nessa manhã aqui, porque eu não digo por mim, digo pelo Espírito. Tem gente aqui que sabe muito bem o que é isso, porque inclusive viveu isso na pele. Sentou-se porque alguém tinha se assentado. Fez porque alguém tinha feito. Inspirou-se ao ver alguém fazer. Como você foi inspirado, tocado e motivado? Como ver alguém fazer algo tornou-se para você objeto de tamanha inspiração, a ponto de você olhar e dizer: eu quero ser assim, eu quero ser isso. E como isso foi bom e abençoador para a sua vida durante um tempo, mas de repente alguém que tinha se assentado decidiu se levantar, mas você ficou. Mas de repente alguém que abriu o livro sagrado e você decidiu abrir também, mas de repente alguém fechou esse livro e decidiu se orientar por suas próprias filosofias e ideologias, mas você continuou com a Bíblia aberta e continuou crendo nela. Eu vim aqui pregar para alguém que mesmo depois que alguém se levantou, você decidiu continuar na presença do Senhor. Nós precisamos ter a maturidade de entender até que ponto alguém pode ser modelo de imitação. E ter a maturidade para que, assim como eu decida imitar alguém a partir de um dado momento, com a mesma força, com a mesma resolução pessoal que eu decidi imitar alguém,
a mesma mão que eu virei a chave, eu desligo a chave. Pastor, isso vai continuar acontecendo? Vai. Até quando? Até a gente estar no céu. É só no céu que você poderá terminantemente imitar todo mundo, porque de lá, numa condição única que nós entraremos para lá, dela não nos desviaremos para sempre. Não tem corpo corruptível, ele é incorruptível, não pode ser assediado, assolado por mal, malícia, maldade, nem nada do tipo. Agora, enquanto nós estivermos aqui, alguém só serve de modelo para mim, enquanto for modelado por Jesus. Se decidir não ser mais, eu vou procurar uma outra pessoa, uma outra referência, mas vou continuar olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Maria se assentou também, mas não precisou, para continuar devotada a Jesus, que ninguém o fizesse, porque aquilo impregnou na sua vida e na sua alma, tornou-se confundida a sua própria existência, e ela não vive mais sem Jesus. Independentemente do que alguém decida fazer da sua própria vida, Maria já tem a sua decisão. Alguém aqui, além da irmã Maria, também já tomou a sua decisão? Diga graças a Deus, por favor. Enquanto o culto está acontecendo, enquanto o ensino está se desenrolando, enquanto a presença de Jesus cativa, arrebata corações, chama atenção, revoluciona, quebranta, lá na cozinha, um movimento um pouco diferente está acontecendo. Tem júbilo, contentamento, alegria, satisfação ali aos pés de Jesus. Mas sentimentos e emoções muito diferentes disso estão começando a se desenvolver, ganhar raiz, estrutura dentro do coração de uma pessoa que começou da melhor maneira possível, colocando Jesus dentro da casa dela, mas que agora está começando a ser tomada de insatisfação, chateação, incômodo, tudo isso por causa do outro, da Maria. Porque se há duas bandejas, o ideal seria que uma fosse carregada por Marta e outra por Maria. Mas Maria está nos pés de Jesus, então Marta vai ter que carregar. Quem ainda está aí, diga amém. Carregar. Se tem 2 copos, um pode ser servido por Marta, o outro pode ser servido por Maria. Mas se Maria está aos pés de Jesus, Marta vai ter que segurar os dois. Estou dando exemplos simples para dizer a você que quando Maria sai da função doméstica, ela gera um déficit. Quando Maria deixa a função doméstica, ela gera um incômodo em Marta, porque Marta está tendo que fazer 2 vezes o trabalho, porque alguém que no entendimento dela deveria estar ali, não está ali. Então a cada copo a mais que ela tem que lavar, a cada prato a mais que ela tem que lavar, a cada bandeja a mais que ela tem que carregar, grita, eu disse que? A ausência de Maria. A ausência de Maria grita cada vez mais alto à medida que Marta percebe que ela, a Maria, deveria estar ali. Agora, é verdade o que eu estou dizendo. É verdade que a decisão de Maria em estar aos pés de Jesus gerou um certo desequilíbrio funcional na casa. Você concorda com isso? Eu não acabei de dar alguns exemplos aqui, sim ou não? Sim ou não? É menos gente para trabalhar. Uma vez Jesus passou por um camarada na hora do expediente. Ele não estava na hora do almoço e nem estava de férias. Ele estava em pleno expediente de trabalho. Ele estava assentado na mesa da recebedoria, no balcão da alfândega. O nome dele era Levi, você conhece ele por Mateus. Jesus passou por ele, no meio do expediente. Disse assim para ele: segue-me. Ele tirou o crachá do pescoço, botou em cima do balcão, soltou a caneta que ele estava prestes a assinar os documentos e as deliberações do dia, largou aquilo que tinha que ser despachado,
pôs os papéis grosseiramente largados em cima da mesa, se levantou e seguiu a Jesus. E agora, alguém que estava de férias vai ter que ser chamado para cobrir o doido que largou o expediente de um emprego público e foi servir a Jesus. Porque o que eu estou dizendo para você é que sim, é verdade que a nossa decisão de fé, ela gera o desequilíbrio em alguns ecossistemas. E aí o problema começa para muita gente. Por quê? Porque aí começa a pressão emocional. Pô, mas você vai me deixar nessa? Pô, mas você vai me deixar na mão? Vou. Por quê? Estou indo para os pés. Pastor, mas o senhor não acha que é injusto? É um ponto de vista. O senhor não acha que é desonesto para com alguém? É um ponto de vista mais severo. O fato é que isso pode ser apresentado para você da pior maneira possível. Alguém pode te olhar e dizer, cara, você me deixou na mão. Você pode olhar para ele e dizer, cara, me desculpa, só que eu estou vivendo um momento de tamanha atração pelo Espírito de Deus e pela sua obra. Eu preciso que você se vire um cadinho aí com seus copos, sua mesa e sua alfândega, porque há algo que eu preciso ouvir da parte de Deus e é agora. Eu estou preparando você para o fato de que você vai ser pressionado emocional e psicologicamente por pessoas que de verdade estão chateadas, e eu até entendo, porque elas até têm alguma razão, porque você de fato vai ter que deixar algumas pessoas na mão. Você vai ter que levantar de algumas mesas, você vai ter que deixar alguém lavando uma quantidade dupla de copos ou pratos, porque você tomou uma decisão. Então seja sábio e maduro para com a decisão que você tomou, leve ela a sério, se disponha a tomar pancada, ser criticado, até de irresponsável você vai ser chamado no grupo da família. Estou te avisando, mas Deus me trouxe hoje aqui essa manhã para dizer, e isso vale a pena, porque enquanto alguém chama de irresponsabilidade, eu chamo de boa parte. Dá essa notícia para alguém do seu lado, diga o que alguém vai chamar. Avisa logo para ele se preparar, diga no grupo da família de responsabilidade. Jesus chama de escolher a boa parte. Aleluia. Marta está chateada. A saída de Maria do serviço dá uma desfalcada no ecossistema da casa. A ausência de Maria é gritante, é perceptível. E Marta começa a ponderar sobre aquela posição que ela está. E ela para e diz assim, não vou ficar com isso aqui sozinha não. Eu vou lá. Eu vejo ela indo até Jesus. Uma cara muito amistosa. Aquela cara de irmã, né? Da Assembleia de Deus. Aleluia. Um avental, uns bob no cabelo, com a dona Florinda. Aleluia. A Camila já me orientou a parar de fazer piada com Chaves, porque as pessoas, muitas delas, não são da nossa época e não assistiram Chaves. Mas eu insisto nas piadas com Chaves. Aleluia. Então... Oh, aleluia. Então chega Marta, né? Olha para Jesus e não dá nem a paz do Senhor. Ela já começa assim: não te importa que minha irmã me deixe servir só? Fala com ela. Isso é adendo meu, que venha me ajudar. Olha só a pergunta que Marta fez para Jesus. Não te importa? Ou seja, isso que tanto me incomoda não está te incomodando? Não. Eu me lembrei imediatamente quando botei o olho assim bem nessa palavra, nessa frase de Marta. Me lembrei das ondas açoitando o barco dos discípulos no mar da Galileia. E Jesus dormindo, porque às vezes o que é uma tempestade no seu coração é um sono agradável para ele. 2 aleluias, um amém no Kids. Às vezes o que é uma tempestade severa no seu coração, para ele é uma soneca. Essa diferença de reação diante da mesma manifestação.
A manifestação, tempestade. Para os discípulos, pavor. Para Jesus, cochilo depois do almoço. Porque ele não é como você, e ainda bem que não. Senão ele estaria perdido como você está, mas ele não está. Senão ele estaria desesperado como você está, mas eu vim dizer que ele não está. Senão ele estaria indeciso como você está, mas eu vim dizer que ele não está. O rebaragarabachai. Ainda bem que ele não se aflige como você, porque senão quem seria o Deus dessa história? Ainda bem que ele não se desespera como você, senão a pergunta é: quem seria o mestre dessa história? Ele não poderá ter uma decisão diferente da sua, se ele não tiver um comportamento diferente do seu. É porque ele pode decidir diferente, que ele está se comportando de maneira diferente. É porque nas mãos dele há a chave para abrir, que ele não está insistindo em esmurrar. Oh, tem alguém por aí ainda? Aleluia. E Marta perguntou para Jesus mais ou menos a mesma coisa que os discípulos perguntaram. Não te importa? O que me importa não te importa? O que me escandaliza não te escandaliza? O que me perturba não te perturba? E agora Marta vai descobrir uma coisa deliciosa. Que tem gente aqui que ainda não conseguiu entender. Que não. Tem coisas que para você são importantes e não são para Deus. Coisas que incomodam a você e não fazem cócegas em Deus. E enquanto você não souber trabalhar essa diferença entre as suas impressões sobre as coisas e a forma como elas realmente são no olhar de Deus, você pode gerar uma coisa medonha, que é uma certa crise contra Deus. Porque se a partir de um momento eu perceber que Deus não está se importando com o que é importante para mim, pode ser que de repente eu entre em crise com Ele. Ou então eu melhoro isso, eu amadureço e percebo que eu preciso tomar como importante o que é importante para Ele e não o contrário. Eu preciso valorizar o que Ele valoriza e não o contrário, porque é Ele que abre o leque e diz assim: tem muitas coisas, mas o que é necessário eu sei, você não sabe ainda, mas eu vou te ensinar. Quando o leque das possibilidades se abrem, você escolhe isso, escolhe aquilo, escolhe muitas coisas, achando que na diversidade, na pluralidade, você tem eficiência. Mas eu vou te ensinar a ser focal e essencial. Vou te ensinar a apontar um alvo e acertar nele. Vou te ensinar a parar de correr desbaratado por essa cidade e começar a ser assertivo em cada porta que você vai bater. Oh, eu estou sendo profeta de Deus aqui essa manhã. Não é que você vai ficar irresponsável, você vai ficar mais assertivo. Você vai parar de atirar para todo lado. Deus vai te apontar um alvo e vai dizer assim: é ali. Aquela é a pessoa, aquela é a porta, aquela é a conexão. É isso que eu tenho para você, é isso que você vai procurar, é isso que você vai se dedicar essa semana. E aí você vai desacelerar e vai tentar, vai parar de correr em múltiplas direções e vai fazer uma corrida assertiva numa direção só, porque Deus vai te abrir uma porta essa semana. Alguém levantou a mão timidamente. Deus vai te abrir uma porta essa semana e vai te provar que a melhor coisa é você entender o que é importante para Ele e não querer convencer Ele do que é importante para você. Ou alguém pode glorificar o nome dEle essa manhã? Não te importa? O quê? Que eu sirva só? Eu estou fazendo isso sozinha. Como é que é? Eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso? Então vamos entender isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Então nossa irmã Marta reclamou de estar servindo só. Então ela sentiu a ausência de Maria e na cabeça dela Maria deveria estar aqui servindo comigo, sim ou não? Agora, então Marta foi lá e reclamou para Jesus porque Maria não estava servindo com. Agora, você viu Maria reclamando para Jesus que Marta não estava adorando com ela? Porque quem sabe que está fazendo o que tem que fazer não se importa de fazer sozinho.
quem anda se queixando e reclamando o tempo inteiro, esbravejando, porque eu estou fazendo sozinho, é porque nem você tem certeza do que está fazendo certo. Se você tivesse certeza de que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, você não estava reclamando a presença de ninguém. Você estava usufruindo e desfrutando de estar no centro do propósito de Deus. E quem chegar, chegou. Enquanto não chegar, eu estou sozinho aqui fazendo e dando glória a Deus e aleluia. Essa questão de estar só é muito subjetiva. Vou te dar um exemplo como solidão pode ser grito de heroísmo num dia e de depressão no outro. Solidão pode ser uma coisa quase produto da minha vaidade. A vaidade ele está fazendo sozinho. Elias estava diante de 850 profetas de Baal e Azerá no Monte Carmelo. E eu não vi nenhum traço de melancolia quando ele disse: só eu fiquei por profeta do Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabe que no Carmelo ele dá conta. Ele sabe que é ele contra 850 e tá sozinho para ele é até produto de uma quase vaidade. Eu tô sozinho, mas eu faço culto. Eu tô sozinho, mas eu vou orar e o fogo vai descer. Porque quando você está num momento de muito entusiasmo com o que você está fazendo, é até bom que ninguém chegue. Aleluia, até bom. Eu vou chegar lá e vou dizer: era eu contra 850 e o pau torou e fui eu. Agora depois, ameaçado de perder a cabeça por Jezabel, ele está lá e agora com outra expressão, outra cara, são as mesmas palavras, mas num outro momento emocional, ele diz para Deus: só eu fiquei por profeta do Senhor. Tanto é verdade que Deus olhou a melancolia da solidão e falou para ele: sozinho coisa nenhuma, tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal ainda. Levanta a mão mais alto que você puder. Quem sabe que está fazendo o que Deus mandou fazer, não perde tempo reclamando a ausência de ninguém. Vai fazer bem feito, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu não vi Maria dizendo: Senhor, não te importa que eu adore só? Mas eu vi Marta dizendo: Senhor, não te importa que eu sirva só? Então quem está incomodado é quem está fazendo o que não devia. 3 aleluias. Quem está muito incomodado é porque não tem segurança que está fazendo o que devia estar fazendo. Se tivesse certeza que está no lugar certo, fazendo o que deveria estar fazendo, não estaria levando tantas reclamações até Jesus, não estaria se queixando tanto do trabalho, não estaria reclamando tanto com o pastor, não estaria falando tanto com o líder, estaria fazendo na certeza de que está fazendo o que Deus o chamou para fazer. Enquanto Marta serve só, ela olha a bandeja e pensa: Maria devia estar? Vamos lá, devia estar? Ela olha os copos por lavar e se pergunta: por que Maria não está? Porque quando você está tomado por um incômodo, quando você está meio revoltado, quando você está meio chateado, porque na verdade é você que não está onde devia. É você que não está tendo paz com o serviço que você está fazendo. E aí seu ímpeto é começar a olhar para alguém que está fazendo alguma coisa para Deus, né? E a sua pergunta é: por que ele não está aqui? Quando na verdade sua pergunta deveria ser: por que eu não estou lá? A pergunta de Marta não deveria ser olhar para o lado, olhar para Maria e dizer: por que Maria não está aqui? A pergunta dela deveria ser: por que eu não estou lá? Porque na verdade quem estava no lugar errado era ela. Então não era Maria que tinha que trocar de lugar com ela, era ela que tinha que ir para o lugar onde Maria estava. Então para um pouco para pensar se na verdade não era você que devia se mover para estar num outro lugar, se dedicando a outro propósito. Para um pouco para pensar se toda essa sua chateação em meio ao que você está fazendo só é um resultado direto e prático do fato de que você está no lugar errado.
escolheu as prioridades erradas, elencou as prioridades da maneira errada. Mas essa reunião íntima de Jesus em Betânia aqui essa manhã, eu avisei no início, era para calibrar o que estava descalibrado, porque nós vamos sair daqui hoje cumprindo toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se alguém tem um amém para entregar, entrega aí agora, por favor. Não te importas que ela me deixe servir sozinha? Aí a Bíblia, numa linguagem erudita, que eu gosto demais, Lucas escreve que Marta falou: dize-lhe, pois, que venha me ajudar. Mas numa linguagem bem brasileira seria: fala com ela, dá um toque nela. O que Marta está fazendo é o seguinte: eu estou incomodada, eu acho que ela deveria estar fazendo uma coisa que ela não está, e eu queria que o senhor fosse lá e falasse com ela. E por que você não vai e fala? Por que você não fala com a Maria que ela está no lugar errado? Por que você não fala com a Maria que ela deveria estar servindo com você? Por que você quer fazer Deus de seu garoto de recado? Por que você agora quer usar Deus como ponte para fazer as suas insatisfações chegar nas pessoas? Por que você agora quer que o pastor tem que falar sobre isso? E por que você não fala? Porque você não tem segurança de que de fato devia ser desse jeito. Você não quer se expor e nem quer se constranger. Então você quer que Deus utilize de sua santa palavra e seu santo tempo para cutucar as pessoas a respeito das insatisfações que são suas. Um silêncio no meio do povo de Deus. Só que Deus me trouxe aqui para lembrar a mim e a você de algumas coisas. Primeiro, eu não sou seu profeta. Você é que é o meu profeta. Então você não dita o roteiro para eu ler. Eu dito o roteiro e você lê. Eu não obedeço a sua pauta, Marta. Você obedece a minha pauta. Eu não vou mandar recado para as pessoas para avisá-las sobre insatisfações que são suas e não são minhas. Se você acha que alguém está fazendo o que não devia, se você acha que alguém precisa ganhar, precisa de um toque, então vai lá você e toca. Toca com a caneta assim, ó, bem debaixo da costela dele. Eu só preciso informar você que o tempo de Deus não está a serviço das nossas insatisfações. Quero dizer a você que aqui neste púlpito, hoje, como no último culto, como no próximo, como todos os outros, a palavra de Deus vai ser pregada, e sim, porque ela é uma espada aguda e afiada, ela vai passar por temas que são sensíveis à comunidade, ela vai afetar pessoas em áreas que elas precisam, mas isso por intermédio da decisão do Espírito, e não porque você acha que o pastor tinha que pregar sobre isso e falar com a fulana que ela está fazendo aquilo. Não, a palavra não está a serviço das suas insatisfações, a palavra só serve a ela própria. Aleluia, glória a Deus. O pastor é um servo de Deus, é um servo da palavra. O pastor serve a você à medida daquilo que você possa precisar, mas ele não é servo das suas insatisfações. O pregador não é o seu garoto de recado. O seu líder não está aqui para poder dar um cutucão nas pessoas que você está incomodadas, porque isso, por aquilo, deixa Deus trabalhar na vida das pessoas, ame-as, suporte-as em amor, seja uma bênção para elas, confronte-as se necessário, porque isso é bíblico, fale com elas, olhe nos olhos delas, só não pense que Deus vai ficar usando a sua palavra para servir as nossas insatisfações e cutucar as pessoas que nós gostaríamos que estivesse fazendo isso ou aquilo, porque a casa de Deus não está aqui para isso. A casa de Deus está aqui para ser regida pela vontade do Espírito Santo da promessa. Quem tem um aleluia para entregar aí?
quando Marta acaba de falar com Jesus tudo que ela queria, a resposta de Jesus começa de um jeito que, se eu fosse Marta, eu já estava tremendo todinha. Porque é um jeito bastante raro e que traduz algo muito valioso e importante. Jesus disse assim: Marta, Marta. Jesus não disse Marta, vírgula, Marta, dois pontos. Não, Marta, Marta. Eu estou falando para você sobre um fato escasso nas Escrituras. Não é toda hora que Jesus olhava para alguém e falava fulano, fulano, Levi, Levi, Judas, Judas, Simão, Simão, André, André, Filipe, Filipe, toda hora. Não, isso é uma expressão que tem hora e lugar muito apropriados e é cuidadosamente guardada para um momento e uma pessoa que precisa muito ter sua atenção despertada para um ponto de mudança na sua vida. É chamar a atenção, é tirar a pessoa da distração e puxar ela para um momento que ou ela entende agora o que tem que fazer, ou pode se perder para sempre. É por isso que eu queria que você me ajudasse num exercício muito lindo. Se você não sabe o nome da pessoa que está do seu lado agora, escolhe uma na direita ou na esquerda, que você tem dois lados, né? Escolhe um lado. Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunta para ela. Se você sabe, só se apronta aí, que quando eu disser já, eu queria que você olhasse nos olhos dessa pessoa e falasse do jeitinho que Jesus falou com Marta. Você vai dizer para ela 2 vezes o nome dela, mas não pode ser rindo. Não, isso não é uma coisa que se fala rindo. Você vai olhar como quem está chamando a atenção dela para um ponto importante da história da própria vida dela. No 3, 1, 2, 3 e vai. Tem algumas irmãs que elas fizeram isso com o marido de um jeito que eu me assustei. Eu temi pela sua alma, irmão, daqui. Eu percebi que o que ela fez aqui, ela faz de vez em quando em casa. Deixa eu contar para você rapidamente que Jesus só tinha feito isso, só fez isso 4 vezes. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que tu escape. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus disse para, não está em ordem cronológica, tá? Jesus disse para Paulo no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus disse para Jerusalém na entrada triunfal: Jerusalém, Jerusalém, que matas teus profetas. E Jesus falou, adivinha com? Marta, Marta. Então foram 4 vezes. Marta, Marta. Simão, Simão. Saulo, Saulo. Jerusalém, Jerusalém. Vamos comigo. Marta, Marta. Simão, Simão. Saulo, Saulo. Jerusalém, Jerusalém. Pastor, vai rápido. Com prazer. Saulo, Saulo. Deu certo. Converteu. Simão, Simão. Deu certo. Converteu. Jerusalém, Jerusalém, não deu certo, foi destruída. Então a pergunta é para você, Marta: você se converte como Simão e Paulo ou vai ser destruído como Jerusalém? Deus me trouxe para dizer que você está num ponto decisivo da sua própria história. Ou você entende que Deus nos reuniu essa manhã aqui, não porque eu acordei hoje com vontade de bater na igreja. Não, meu irmão, eu não vou dizer que passei dessa fase, porque graças a Deus nunca estive nela. Se eu tenho um ministério, se ele tem uma conotação mais exortativa, isso foi porque Deus me entregou. Isso não é porque eu tenho um prazer particular nisso. O que eu preciso dizer para alguém aqui essa manhã é que Jesus de Nazaré marcou esse encontro conosco para nos dizer: Marta, Marta, é aqui, é agora. Nova postura, novo coração, nova mentalidade, novas prioridades, ainda dá tempo. Você está afadigada, envolvida com muitas coisas. E não pense que aqui a palavra muitas coisas, Marta,
quer dizer que seja bom, porque a gente acha que ter muito volume é bom. Tá fazendo muita coisa. Hoje eu tô busy demais hoje. Tô super busy. Não me liga hoje, eu tô muito... E a gente vai alimentando essa coisa de que a multiplicidade das atividades, e muitas vezes não tem propriamente qualidade, efetividade, profundidade, assertividade. É só um cortinão de fumaça gigantesco que a gente se envolve e acha que está fazendo super bem para si mesmo, para a própria saúde, para a família, e não é assim necessariamente. Aí Jesus pegou o leque, fechou na frente de Marta e disse assim: mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu quero falar duas coisas aqui, para encerrar. A primeira é o elogio mais poderoso que Maria recebeu, que Maria ouviu. Ela ouviu, mas não foi designado diretamente a ela, você percebeu? Jesus falava com Marta a respeito de Maria, ela estava ali, ela ouviu Jesus dizer para ela que ela escolheu a boa, mas Jesus olhava nos olhos de Marta enquanto falava de... Jesus gosta de fazer essas coisas. Ele vai deixar alguém que está fazendo o que é certo ficar sabendo que está fazendo o que é certo, enquanto falará com alguém que está fazendo o que é errado. Mas uma coisa é certa, você vai ficar sabendo quando acertar. Dá essa notícia para o seu vizinho e diga: Jesus vai deixar você saber quando você estiver acertando. Ainda que ele só deixe o áudio vazar enquanto ele estiver falando com a Marta, você vai ficar sabendo que escolheu a boa parte. Glória! E essa boa parte, Marta, que Maria escolheu. Repete comigo: não, mais forte, diga: não lhe será tirada. Essa boa parte. Essa boa parte, escolhida com prudência, inteligência, discernimento, dentre múltiplas possibilidades. Essa boa parte não lhe será tirada. A mesma pessoa que disse isso foi a pessoa que disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom. A mesma pessoa que disse isso tratou com alguns dos seus profetas no Antigo Testamento, seus obreiros ministros no Novo Testamento, a respeito da compreensão de suas dores, perdas. A mesma pessoa que falou sobre Maria, essa boa parte não lhe será tirada, falou para Paulo depois que tinha orado 3 vezes pedindo para ser livre de um mal que lhe assolava: minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A mesma pessoa que aponta algo e diz assim: isso que você escolheu nunca vai ser arrancado de você, é a mesma pessoa que nos prepara maduramente para um mundo que vai tirar de nós algumas coisas. Porque eu não sei se alguém vai preferir chegar em casa hoje e procurar no YouTube uma mensagem que diga algo diferente do que eu vou dizer agora. E se você procurar, fique tranquilo, a procura vai ser rápida, vai ser muito fácil de você achar. E uma vai te levar a outra, e o algoritmo logo vai perceber que você adora uma mensagem desse tipo e vai te oferecer um monte. Você vai escrever em vários canais, vai ser uma jornada maravilhosa rumo à perdição. Agora, se você quiser ouvir alguma coisa bíblica e verdadeira, ela vai. O mundo ainda vai te tirar algumas coisas. A vida vai te tirar algumas coisas. Que o diga a mãe que enterrou seu filho. Que o diga o filho que enterrou sua mãe. Que o diga o saudável que perdeu a saúde. Que o diga o empregado que perdeu o emprego. A verdade é que algumas coisas, enquanto estamos aqui nesse mundo, podem e até serão tiradas de nós. E Jesus não nos enganou a respeito disso, mas falou uma coisa para Maria que eu preciso dizer para alguém aqui. Número 1, é verdade que a vida vai tirar algumas coisas de você. Número 2, é verdade que existe uma coisa que ninguém pode tirar de você. No Ramaramaia, e ela é a boa parte.
parte que você escolheu. Pastor Eduardo, então ser crente não tem diferença nenhuma, porque o pai crente perde o filho, o pai ímpio perde o filho, porque o empregado crente perde o emprego, o empregado ímpio perde o emprego. Aonde está a diferença? A diferença está na âncora da alma, porque enquanto alguém perde uma coisa e se perde, você perde uma coisa, mas não fica perdido, porque tu escolheste a boa parte. Fica de pé do teu lugar nessa manhã. Olha nos olhos de alguém e diga: parabéns, você escolheu a boa parte. Ela não pode ser tirada de você. Ela será uma âncora permanente para a tua alma. Você está entendendo? Ela é um fundamento de sustentação. Você está entendendo? É por isso que você perdeu sim algumas coisas nos últimos meses. Sim. É por isso que você perdeu sim algumas coisas em 2025. Sim, eu perdi algumas muito dolorosas. O último trimestre do ano passado foi marcado para mim por algumas perdas muito dolorosas. Não foi de gente, não. Foram de portas, foram de oportunidades, foram de algumas coisas que me doeram no bolso, me doeram no coração, me doeram na vaidade, me doeram de todo jeito que você possa imaginar. Mas eu comecei esse ano de pé, porque existe uma boa parte que é a âncora da alma. Levanta a tua mão comigo mais alto que você puder. Eu declaro que mesmo perdendo, você não ficará perdido. Eu declaro que o que você escolheu, servir e amar ao Senhor, sustentará a tua vida nos dias difíceis. E ainda que tu andes pelo vale da sombra e da morte, ter escolhido a boa parte te fará não temer mal algum, porque Deus está contigo.